Boa noite, meu nome é Luana, sou professora de língua portuguesa e língua inglesa e hoje nesta aula a gente vai falar sobre figuras de linguagem. Primeiramente, é uma pergunta inicial para os nossos alunos. Você, aluno, sabe o que é figuras de linguagem? Você sabe me dizer como que se transforma, como que essas figuras de linguagem estão no nosso cotidiano e fazem parte de textos literários e não literários? Temos aqui, então, no vídeo de hoje, alguns exemplos que iremos apresentar para vocês com essas figuras de linguagem que aparecem em poema, em poesia, mas também existe sim música, vocês poderão estar utilizando na sala de aula. Então, a pergunta inicial, se você conhece as figuras de linguagem, se não, existem dois conceitos básicos para você saber antes de começar a entrar realmente nesse assunto. Aqui falamos sobre o denotativo e o conotativo. É importante você, aluno, saber o que é denotativo e o que é o conotativo. O denotativo nada mais é do que aquilo que tem o sentido literal da palavra, ou seja, que é um sentido comum e que aparece no dicionário. Então, por isso o nome, denotativo, dicionário. Lembrem-se sempre do começo da palavra, de. Denotativo, sentido literal, dicionário. Já o conotativo é a palavra que está no seu sentido figurado. É aquele que quer dizer, fala uma coisa, mas quer dizer totalmente outra. E é nessa parte que iremos entrar com as figuras de linguagem. Vamos primeiro começar apresentando para vocês as figuras de linguagem. Aqui temos a metáfora, a comparação, a metonímia. Lembre-se, essas figuras de linguagem são apenas algumas do que temos, São várias figuras de linguagem. E aquelas que eu vou apresentar para você nesse vídeo de hoje serão apenas algumas, porque senão vai ficar muito longo. E essas são as principais que caem no Enem. Então lembre-se disso. Existem mais figuras de linguagem, porém, iremos apresentar aquelas que somente que mais caem no Enem, tá? Então, temos a primeira metáfora, a comparação, a metonímia. Não precisa seguir essa ordem, tá? Estou só apresentando para vocês conforme os meus slides. Temos a hipérbole, o eufemismo, a ironia e o paradoxo. Temos também outras figuras de linguagem, porém, eu irei apresentar nessa aula de hoje somente essa. Então, a comparação. Iremos começar pela comparação. A comparação é aquela que está ao contrário da metáfora. Nesse caso, ela utiliza palavras-chave que fazem essa comparação, como tal, qual, assim. E também temos uma música, que é no caso bem famosa, do Capital Inicial, que tem aquela parte: é tão certo quanto o calor do fogo. Esse é tão certo quanto o calor do fogo faz essa comparação entre um elemento e outro. Já iremos ver no próximo a metáfora, que já é totalmente diferente dessa comparação. O que acontece? A metáfora, ela afirma algo. Então, como vocês podem ver, ela sempre está afirmando algo. Tem até uma música bem famosa que foi tema de novela, aquela do Vando, se eu não me engano, mas aquela que diz bem assim: você é a luz, é a estrela e lua, manhã de sol, meu iaiá, meu iaiô. Então, você é a luz, é a estrela e lua, está afirmando. Então, essa afirmação nos traz essa figura de linguagem que é, na verdade, a metáfora, tá? A próxima, então, é a metonímia, aquela bem famosa e a qual utilizamos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, ela faz uma transposição de significados. Nós acostumamos muitas vezes trocar a marca, o produto pela marca, Então, por exemplo, essa não consegui
achando uma música que faça essa relação, porém tem exemplos bem simples. Vou ao mercado comprar que boa, né? Que boa, na verdade, é uma marca, tá? A realidade é, vou no mercado comprar água sanitária. Ou vou no mercado comprar Band-Aid, né? Band-Aid é a marca. Você vai, na verdade, no mercado comprar curativos e outras coisas. Então, é essa troca que a gente faz, tá? É sempre pelo produto pela marca. Então, aí está um exemplo bem simples de metonímia para vocês, alunos, conseguirem entender o que é realmente isso. Aqui temos a antítese, que é a figura de linguagem que traz sentidos opostos, ou seja, os sentidos eles ficam confusos, um exclui o outro no mesmo enunciado. E temos também uma música que é sobre eu não lembro quem é o autor dessa música, mas o nome é Lanterna dos Afogados, que diz uma noite longa para uma vida curta. Então, como que eu vou ter uma noite longa se a minha vida vai ser curta? Então, são essas coisas que acabam não tendo sentido, tá? Então, essa é a antítese. Já o paradoxo, eu preciso que vocês prestem bem atenção, porque ele é bem parecido, vamos dizer assim, semelhante à antítese. Então, o paradoxo, como vocês podem ver no slide, ele também fala que as palavras elas também se fundem e se excluem, porém, aqui elas não trazem no sentido de lógica, tá? E temos uma música também que pode ser como exemplo e que é bem famosa, é aquela da Cássia Eller. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim tão diferente. Então mudaram as estações, mas nada mudou. Claro que alguma coisa tem que ter mudado, né? Não existe isso. O tempo se passa, as coisas mudam, então não faz sentido essa frase. Mudaram as estações, mas nada mudou, tá? Temos também a personificação. Então, o que é a personificação? Ela não existe uma música, né? Eu não peguei nenhuma música que tivesse referência à personificação, mas é aquela que traz sentido a seres inanimados, ou seja, aquela que traz emoções, a seres que não têm, né? Traz fala a seres que não têm. Então, isso também é visto como personificação e é uma figura de linguagem também na nossa língua portuguesa. Continuando aqui, temos a hipérbole, que é aquela, consiste no emprego de exageros. Um exemplo bem simples é, vou morrer de rir, né? Hoje passei no mercado e comprei 1000 balas. Não existe, não tem como a gente morrer de rir. Não tem como passar no mercado também e comprar 1000 balas. Você pode ter comprado bastante bala, mas não 1000 balas. E existe aquela música bem famosa do Cazuza, né, que todos nós conhecemos, eu acho que uma grande parcela reconhece, que é aquela: te trago 1000 rosas roubadas pra disfarçar minhas mentiras, minhas mancadas, exagerado, jogadas aos pés, eu sou mesmo exagerado. Então, esse é um exemplo bem simples ali da hipérbole. Essa música, ela reflete bastante esse exagero que existe, tá? Temos o próximo, né, que é o eufemismo, ou seja, o eufemismo é aquele que consiste no emprego de palavras ou expressões que substituem aquela que de modo é desagradável. Então, a gente faz isso muito com crianças, né? Então, por exemplo,
próximo, né? A gente não fala seu avô morreu, a gente fala seu vovô virou estrelinha, ou seu vovô foi jogar xadrez com Deus, ou né, algo assim que não fique tão pesado. Então o eufemismo traz isso pra gente. Também não peguei nenhuma música relacionada ao eufemismo, mas existem exemplos bem simples, a qual trazemos no nosso dia a dia e a qual utilizamos com crianças, principalmente, tá? Então, é aquela que a gente troca expressões, né, que são, na verdade, palavras desagradáveis, trocamos por algo mais leve, de se dizer. Então, vovô virou uma estrelinha, tá? E aqui, por último, temos a ironia. Algo que o brasileiro já é acostumado a fazer por anos. Rimos de tudo, né? E a ironia, então, é aquilo. É bem simples, é uma figura de linguagem que a gente sempre utiliza em tirinha, poema, enfim. A ironia está na nossa rede social, está nos nossos posts de Instagram. Então, a ironia é algo que a gente utiliza muito e não precisa de muitas explicações, né? Então, consiste em representar o contrário daquilo que se afirma. Então, é tirar aquele sarcasmo, aquela risadinha, né? Enfim, essa é a ironia, tá? E temos uma música, que se eu não me engano é do Raul Seixas, que fala sobre alugar o Brasil. Essa música eu deixo de referência para vocês também. Então, eu agradeço e até o próximo vídeo.